Novamente, bom dia, bem-vindos à audiência pública de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Laranjal Paulista. Meu nome é Fernanda, eu sou técnica do consórcio Cobrap-MIR e vou iniciar a apresentação aí do conteúdo desta audiência. Primeiramente, eu gostaria de falar algumas instruções gerais para a condução dessa audiência. Vocês podem ver aí na parte superior que existem alguns ícones, né? Microfone, câmera, chat, um símbolo de levantar a mão, caso vocês queiram se manifestar durante a apresentação. Indico, né, para evitar ruídos, que vocês mantenham os microfones desabilitados e que a câmera, se possível, ligada, para que a gente possa ter uma maior interação aqui durante a apresentação. Passando aí de forma breve o que significa cada um desses ícones, né? O chat, o levantar a mão para contribuições, a câmera e o microfone. Então, esse momento agora é para a gente deixar a cara, né, de Laranjal Paulista, que a gente possa atualizar as informações que forem necessárias e as contribuições. Destaco que após a apresentação de cada eixo, a gente vai abrir para perguntas, comentários, contribuições que surgirem. E não esquecer também de registrar sua participação aí no chat, por gentileza. Dando início, então, ao eixo de abastecimento de água, a gente vai começar apresentando, né, qual que é a forma de prestação do serviço aqui, no caso, para Laranjal Paulista, o responsável é a Sabesp, o contrato de programa é o 295 de 1997, com vigência de 25 anos, e o órgão regulador atualmente é a Prefeitura. A gente sabe, né, que vários municípios que são atendidos pela Sabesp, o órgão regulador é a Arcesp, mas atualmente o município não tem essa regulação, né, e a Prefeitura está fazendo essa fiscalização e regulação dos serviços atualmente. Dentro disso, a gente traz esse mapa de atendimento atual por soluções individuais e coletivas. Esse mapa ele foi elaborado considerando as áreas de abrangência da Sabesp, os setores censitários do IBGE, o plano diretor e o zoneamento do município de Laranjal Paulista. Vocês podem ver aí em verde que é a área urbana, a ser atendida por sistema coletivo. Em rosa, o rural isolado, a ser atendido por sistema individual. E em laranja, o rural isolado, a ser atendido por sistema coletivo. Dentro disso, a gente fez os contornos, né? E o contorno em verde é a área atendida, e o contorno em laranja, a área sem atendimento, mas ela está fora do contrato aí com a Sabesp. A gente tem aqui também, só para especializar, né, esse sistema de abastecimento de água, a gente pode ver a localização das estruturas constituintes desse sistema dentro do município de Laranjal Paulista. E partindo agora para o sistema coletivo de captação de água, a gente sabe que o município conta com uma captação superficial e 4 captações subterrâneas. Essa captação superficial é feita no Rio Sorocaba, de acordo com a primeira imagem aí do slide. E Laras, existem 4 poços, né? A gente, durante o diagnóstico, a gente conseguiu registrar aí essas imagens. Eu trouxe aqui o P2 de Laras, que a gente visitou durante o diagnóstico. Em relação ao tratamento da sede, a gente chama, né, a sede do sistema sede Maristela, a capacidade da ETA é de 442 metros cúbicos por hora, e o tratamento é do tipo convencional, então existe a calha partial, né, o gradeamento, e depois se passa pelo floculador, posteriormente o decantador, e, por fim, o filtro descendente para esse tipo de tratamento. Em relação a Laras, existe um tratamento simplificado, já que a captação é feita por poços, então essa qualidade da água ela é melhor. Então, a estação de Laras há uma caixa de contato, onde é feita, né, a desinfecção e a fluoretação dessa água, para posteriormente ir para a distribuição. Trazendo agora o sistema de elevação, né, de água tratada,
Existem 3 elevatórias no subsistema sede Maristela e alguns boosters aí que a gente conseguiu identificar durante o diagnóstico. Aqui a gente traz a imagem, né, de uma dessas elevatórias de água tratada. No subsistema Lara, existem 2 elevatórias e um booster. A gente tirou essa imagem aí durante a visita da ETA Laras, dessa elevatória, né, presente na estação de tratamento. Já em relação à reservação de água, existem alguns reservatórios aí no subsistema sede Maristela. Aí a gente pode ver as imagens dos reservatórios que estão localizados na ETA de Laranjal Paulista. Em relação ao subsistema Laras, foram identificados 2 reservatórios, né? Esse aí que a gente tirou, essa foto é do reservatório da ETA Laras, né? E um total de 80 metros cúbicos aí de volume de reservação em Laras. Então, diante disso, para a gente fazer o cálculo da demanda, né, e a previsão aí ao longo do horizonte de planejamento, a gente propôs algumas metas de acordo com as legislações pertinentes. No caso da área urbana, a meta é de 99% de atendimento e o dado atual do município é de 100%, então o município já está de acordo com as metas estabelecidas. Já para as áreas rurais, a legislação é o PSBR, o percentual de atendimento atualmente é de 93% e a meta é atingir 100% até 2038. Para fazer essas demandas, a gente também utilizou algumas metas de qualidade dos serviços. O primeiro indicador é o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade. O dado atual é 0,3, então está de acordo com a meta de até 5% das amostras realizadas com presença de coliformes totais. O índice de regularidade, que a meta é de 21,6%. O índice de hidrometração, que o dado atual é de 100% e a meta também é 100%, então o município está em conformidade com a legislação. E o índice de perdas na distribuição de 38,29%, e a meta para 2033 é 29%, então ele está acima aí do valor preconizado em legislação. Dentro desse cenário, foram observadas algumas carências, como a atual vazão captada e a capacidade de reservação, elas não são suficientes para atender as demandas até 2041, e a necessidade de apoio para a implantação de soluções individuais adequadas para a população, onde o sistema coletivo não apresenta-se viável, e aí a gente está falando, né, das áreas rurais. Diante disso, a gente trouxe aqui de forma breve as ações propostas, vocês podem conferir com maior detalhes isso no plano, né, nos produtos, a descrição dessas ações e as responsabilidades. No caso, a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em áreas que não são atendidas, a ampliação da captação e da capacidade de reservação, a melhoria no controle de perdas, a distribuição de kit para o tratamento de água e capacitação técnica dos usuários das soluções individuais, a manutenção dos sistemas coletivos e a educação ambiental para o consumo consciente de água. Falando agora dos investimentos, né, de forma a atingir essas metas e conseguir efetuar de fato essas ações, a gente dividiu entre medidas estruturais e estruturantes, que no primeiro período esses investimentos giram em torno de 15 milhões e 500 mil, e no segundo período, entre 2034 e 2041, por volta de 8 milhões e 900 mil. Em relação às soluções individuais, e aí a gente está falando das áreas rurais, esses investimentos giram em torno de 756 mil entre 2022 e 2033 e 425 mil entre 2034 e 2041. Então, eu finalizo esse eixo e abro agora para dúvidas, né? Algum comentário que vocês tenham a fazer, alguma contribuição aí.
Esse primeiro investimento aí é maior do que o 2034 a 41? É isso mesmo? 756? Você está dizendo dessas soluções individuais, né? Isso. Isso, os investimentos são maiores aí no primeiro período, entre 2022 e 2033. Essas soluções aqui, a gente está falando, né, de soluções adequadas para o abastecimento de água nas áreas rurais, né, do município. Eu perguntei porque, devido ao marco regulatório, né? Isso, a gente utiliza, né, essa legislação como referência e para a gente atingir as metas, né, aí a gente fez um cálculo desses investimentos. Inclusive, esse cálculo foi feito por um economista, tendo como base os dados atuais do município, né, e aí essas planilhas, né, de forma específica, aí você pode conferir o produto mesmo, que vai estar de forma mais detalhada. Ok. Pessoal, alguém tem mais alguma contribuição, algum comentário? Essa gravação você vai passar para nós, Fernando? Desculpe, eu não entendi. Você pode repetir, por favor, Walter? Essa gravação você vai passar para nós daí, não? Isso, essa gravação ela vai ficar disponível no nosso site. Tá joia? Boa. Então, acho que eu vou dar continuidade aqui, falar um pouquinho agora do eixo de esgotamento sanitário. Seguindo a mesma linha, então, né, esse eixo ele é sob responsabilidade da Sabesp, o mesmo contrato, né, 295 de 97, com vigência de 25 anos. Aqui a gente traz também um mapa relacionado ao atendimento atual por soluções individuais e coletivas. A gente pode ver aí que existem 3 contornos: o contorno verde, que é a área atendida, o contorno laranja, que é a área atendimento, sem atendimento fora do contrato, e o contorno em vermelho, que é uma área sem atendimento, mas que está aí dentro da área de cobertura. Em relação ao transporte, né, as estações elevatórias de esgoto, existem essas aí que foram mapeadas durante o diagnóstico, 11 estações elevatórias no subsistema sede. Essa é a imagem da elevatória 3. Já no subsistema Laras, existem 2 estações elevatórias de esgoto, aí a gente fez o registro da elevatória final. E existem 2 estações aí em Laranjal Paulista, a ET-Sede e a ET-Laras, onde a gente pode ver aí essas imagens das 2 estações. Eu vou falar de forma mais específica aqui nos próximos slides. A ET-Sede, ela passa, né, o esgoto ele passa por um tratamento preliminar, por lagoas anaeróbias em paralelo e, por fim, por lagoas facultativas em paralelo. Já a ET de Laras, o esgoto também passa por esse mesmo tratamento preliminar e por lagoas facultativas em paralelo. Dentro disso, de mesmo modo que o abastecimento de água, a gente propõe algumas metas de atendimento. No caso da área urbana, o indicador atual é de 99,7%, e a meta para 2033 é de 90%, então o município está de acordo, né, está acima dessa meta. E a meta de atendimento por rede ou soluções individuais das áreas rurais, o indicador é o percentual de atendimento por rede ou fossa séptica, o dado atual é de 75,4%, e a meta para 2038 é de 95%. Então, a gente propôs ações e medidas aí de forma a atingir essa meta. Diante desse cenário, a gente observou algumas carências, como a necessidade de aumento na capacidade de tratamento de esgoto de Laranjal Paulista para suprir as demandas,
até 2041, necessidade de ajustes na rede coletora de esgoto e a ampliação do atendimento por soluções adequadas na área rural. E a gente propôs, né, algumas ações de forma a atingir essas metas e a suprir essas carências que a gente identificou, como a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário, ampliação da capacidade de tratamento de esgoto e da rede coletora, a manutenção dos sistemas coletivos de esgoto, a implantação de soluções individuais e coletivas quando viável, né, respeitando os critérios de adensamento nas áreas rurais, e a conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. Dentro disso, foi possível estimar os investimentos para os sistemas coletivos, que giram em torno de 16.700.000 entre 2022 e 2033, e 9.500.000 entre 2034 e 2041. Em relação aos sistemas individuais, esses investimentos estão na casa de 610.000 no primeiro período e 560.000 no segundo período, entre 2034 e 2041. Então, eu passei de forma breve o eixo de esgotamento sanitário. Abro agora esse momento para dúvidas, comentários e contribuições. Com relação ao esgotamento sanitário, vocês colocam que precisa de um acréscimo de capacidade de tratamento. Isso é para fim de plano ou agora? Porque eu não tive acesso, quer dizer, não fiz acesso aos dados do levantamento de vocês. Joia, eu vou só confirmar aqui a partir de qual ano que a gente considera que há esse déficit, para eu te falar de forma específica. Só um momento. Baixa o som. Isso, já a partir de 2024, de acordo com os cálculos aqui, já existe um déficit. Aí eu gostaria até, se possível, né, esse documento está em consulta pública, então, se vocês puderem avaliar com mais calma, né, e passar para a gente, caso esteja em desacordo com o que as informações que vocês têm aí, para que a gente possa ajustar. Perfeito. Vamos avaliar. Obrigada. Mais alguma consideração? Algum comentário? Para a gente passar para o próximo eixo? Eu acho que isso aqui é fraco. A fonte é fraca. Antes de entrar aí no próximo eixo, acho só importante reforçar o pessoal da prefeitura que está presente, ou outra pessoa, né, além da Sabesp, que não se identificou aqui ainda, deixar para a gente os contatos, por favor, no chat. Podemos seguir aí, gente, para resíduos. Walter, desculpa, você falou alguma coisa, que seu microfone está aberto? Não. Ah, joia. Bom dia, então, pessoal. Eu vou dar continuidade apresentando sobre o conteúdo, né, de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no município de Laranjal Paulista. Aqui trazendo uma síntese sobre esses serviços, como ocorre no município, né? Atualmente a coleta e o transporte são realizados por uma empresa terceirizada, chama-se Sanepave, e depois de coletados, esses resíduos eles vão para o aterro sanitário em Cesário Lange, que é da empresa Proposta Engenharia Ambiental.
Em relação à política tarifária, atualmente, né, o município ele cobra tarifas no IPTU e elas são suficientes para atender todas as despesas e cobrir os custos aí pelos serviços no município. Em relação aos equipamentos utilizados, né, na coleta desses resíduos sólidos urbanos, são utilizados pela empresa 2 caminhões compactadores e, de acordo com a geração, né, per capita e o cálculo dos resíduos gerados no município, foi observado que esses caminhões eles não atenderiam a toda a capacidade durante o horizonte de planejamento. A gente pode observar aí, né, que essa geração ela vai chegar a cerca de 12.950 toneladas e atualmente a capacidade instalada dos caminhões é de 8.398. Em relação aos resíduos recicláveis, o município ele tem implantado a coleta seletiva com a parceria aí da cooperativa de reciclagem de Laranjal, nomeada como Corel. Esses catadores eles têm o apoio da prefeitura, né, com a disponibilidade aí do terreno, fornecimento de equipamentos e financiamento de algumas despesas. Os recicláveis eles também são coletados pela Sanepar, que encaminha esses resíduos para o galpão de triagem que vocês podem observar aí nessa imagem. Em relação aos resíduos da construção civil e de serviço de saúde, que também são responsabilidade da prefeitura, o atual cenário é que os resíduos de construção civil, eles estão sob responsabilidade do próprio morador. Existem algumas empresas locais que sublocam as caçambas, né? E a população mesmo contrata para a disposição adequada desses serviços após as obras. O município ele disponibiliza alguns containers, né, ecopontos, para a população destinar os resíduos até 1 metro cúbico quando tem esse volume, né, nesses ecopontos. Não há um quantitativo, né, a prefeitura ela não faz esse registro, monitoramento do quantitativo de resíduos sólidos coletados, então essa estimativa que a gente calculou no plano foi com base na Abrelp, e de acordo com os dados, né, populacionais próximos aí da população de Laranjal Paulista, e temos essa estimativa de geração de 9.616 toneladas até o final do plano. Aqui estão as divisões, né, das classes que devem receber destinações específicas, e atualmente não há um tratamento, uma usina de triagem para esses resíduos no município. Já em relação aos resíduos de serviço de saúde, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final é realizada pela Amplitec, uma empresa também terceirizada pela prefeitura, e os resíduos são tratados em Piracicaba. A geração prevista é de cerca de 4 toneladas ao final do horizonte de planejamento. Em relação às metas de atendimento, como para água e para esgoto, nós tomamos como referência o PlanSab, na área urbana. Então, atualmente, já ocorre, né, 100% dos domicílios sendo atendidos aí com a coleta direta de resíduos, e a gente prevê a continuidade desse percentual de atendimento na área urbana. Já na área rural, essa coleta ocorre de maneira direta e indireta. Atualmente, o dado do município é de 71% e a meta prevista pelo PSBR também nesse plano do município é de 85% em 2038, até atingir a universalização com 100% da população sendo atendida em 2041. Com isso, a gente destaca aqui as principais carências, né, do município, mas destacamos anteriormente que a prefeitura ela é bastante comprometida com a gestão dos resíduos, tem ações bastante avançadas, e as principais carências seriam em relação a alguns locais de descarte irregular, principalmente nas áreas dispersas do rural isolado, e em relação à conscientização da população em relação à separação dos seus resíduos para aumentar a massa recuperada pela coleta seletiva. Com isso, nós propomos algumas ações para esse eixo. Em Laranjal, como comentado, já existe uma usina de triagem, a cooperativa, alguns ecopontos, então as principais ações foram de expandir e divulgar a coleta seletiva para todo o município, implantação da compostagem
com a finalidade de aproveitamento dos resíduos orgânicos, a implantação de placas de proibição e fiscalização para evitar esse descarte irregular que ainda ocorre em determinadas áreas do município. E para o alcance, né, dessas metas e dessas ações, foram calculados investimentos ao longo de todo o horizonte de planejamento, e eu destaco aqui os valores, né, até 2033, vão ser necessários cerca de 1,2 milhões de reais, tanto em medidas estruturais quanto em estruturantes. Já no segundo período, a partir de 2034, cerca de R$ 368.058, também para ambas as medidas. Com isso, eu concluo essa etapa, né, de limpeza urbana. Agora, se alguém quiser deixar algum comentário, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigada. Pessoal da prefeitura, se quiser comentar se está de acordo, se está tudo certinho com o que ocorre aí no município, se tiver alguma atualização também, esse é o momento que a gente consegue ainda fazer a revisão para a versão final. Alguém quer deixar, quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum comentário, gente? Nara, foi identificada aqui como procuradoria, né, do município, que é a Ana Cláudia. Falou que a apresentação registrou, né, de forma precisa o município. Cláudia, muito obrigada pela contribuição. Se mais alguém quiser deixar no chat também, como até durante a apresentação mesmo, ou abrir o áudio para comentar, é muito importante essa participação de vocês. E caso vocês não comentem, eu dou continuidade para o próximo eixo. Ao final, vocês podem retornar aqui e falar sobre essa parte de resíduos sólidos, mas eu vou dar continuidade, pode ser, Marina? Sim, e aí lembrando também, né, se por acaso lembrar de alguma coisa depois, os produtos estão em consulta pública e pode ter ainda essa contribuição também. Isso. Obrigada, gente. Então, eu vou falar um pouco sobre a drenagem urbana e o manejo de águas pluviais no município, também trazendo um panorama geral. Quem presta esses serviços é a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras. O município ele possui um plano diretor de macrodrenagem urbana, elaborado em 2017, que é muito importante para as ações voltadas para esse eixo. São realizadas atividades de manutenção, recuperação e limpeza de sarjetas, redes, canais fechados, boca de lobo e postos de visitas. Todas essas estruturas de microdrenagem no município, né, realizadas pela prefeitura. Não foram constatadas existências de tipologias de tratamento de águas pluviais drenadas no município. Em relação à macrodrenagem, os principais cursos d'água que caracterizam essa macrodrenagem são os rios Laranjal e Sorocaba. E em relação à microdrenagem, o sistema ele se constitui de um sistema denominado separador exclusivo, que é utilizado apenas para esse fim, né, com uma rede exclusiva para a drenagem do município. Não possui o município, em relação a alguns dados, né? Cerca de 22% das vias elas são pavimentadas, existem aí 200 mil bocas de lobos e 3 mil postos de visitas, de acordo com a contabilização, né, e a declaração do município. Em relação ao atendimento, para ser considerado um atendimento adequado, a gente utiliza esse indicador, que é a ausência de riscos de inundação
alagamento, enxurrada, movimentos de terra nas áreas urbanas. E nas áreas rurais, nós observamos se há a presença de soluções de manejo de águas pluviais nos lotes, né, dos domicílios, que seria denominado, né, por peridomicílios, e nas vias rurais, que é denominado como sistema viário interno. Então, em relação a esses indicadores, nós podemos observar que no município, na área urbana, cerca de 98% dos domicílios, eles não estão sujeitos a risco de inundação, e a meta é que se atinja 97,3% em 2038, até chegar a 99,4%, como estipulado pelo PlanSAB nesse plano do município. Já na área rural, são 2 os indicadores, né? No caso, esse percentual dos domicílios localizados em vias que tem pavimento, meio-fio e boca de lobo no município é cerca de 3%, é uma estimativa que a gente faz, e a meta é que se alcance 49%. O segundo indicador, como o município não tem aglomerado rural, a gente não tem esse dado aqui. Em relação às carências, né, identificadas, nós observamos que o município ele não tem uma tarifa para investimentos em drenagem no município. A identificação de alguns pontos críticos de alagamento também foram localizados em bacias de alta suscetibilidade, que já são, né, passíveis de ocorrência desses eventos. É necessário a atualização de indicadores e a confiabilidade dos dados, como percentual de domicílios que realmente estão em risco, dados de extensão da rede, dentre outros, porque esse é o eixo que fica mais em déficit em relação a essas informações. E em relação às ações propostas, eu vou ler aqui de maneira geral, mas elas também estão detalhadas nesse produto, né, que está no site, que seria identificar os domicílios urbanos em risco de inundação, alagamento e enxurrada, identificar também a existência de lançamentos indevidos entre sistemas de esgotamento sanitário e a drenagem, que é algo que não deve ocorrer, elaborar projetos de expansão e adequação dos sistemas de drenagem urbana, também elaborar um plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar essa manutenção e a limpeza periódica nessas áreas, e elaborar um plano de manutenção das estradas vicinais, que é o rural isolado, também realizando a manutenção, a limpeza dessas estradas vicinais de acordo com esse planejamento, elaborar um plano de emergências e contingências, contemplando esses eventos críticos que possam vir a acontecer, e aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implementando também um sistema de previsão e alerta. Com isso, os investimentos necessários para o alcance dessas metas é que até 2033 sejam necessários cerca de 12,7 milhões de reais, tanto em ações estruturais quanto estruturantes, e cerca de 5,9 milhões de reais também para essas ações no segundo período de 2034 a 2041. Com isso, nós concluímos também mais esse componente aí do planejamento. E caso alguém queira tirar alguma dúvida, deixar um comentário, eu fico à disposição. Muito obrigada pela atenção. Alguém da prefeitura quer comentar algo? A gente já recebeu algumas contribuições recentemente na oficina, né? Mas caso tenha passado algo, eu fico à disposição.
Nara, o microfone está desabilitado. Oh, desculpa. Oi. Eu acho que eu vou dar continuidade aqui, né, para finalização. Eu agradeço a todos aí pela atenção mais uma vez, pela participação de vocês nessas etapas. E reforçando, né, que esses documentos eles vão estar em consulta pública no nosso site, que é o www.pmsbcerizo.com.br, até dia 30 de julho. E que todos ainda podem contribuir, trazendo informações, tirando dúvidas. Após a consulta e a consolidação de todas essas contribuições aqui na audiência e durante a consulta, nós enviaremos a versão final desse plano, né? E essa gravação também vai ficar gravada e disponível no site para futuras consultas. Desejo aí um bom dia a todos. Deixo aqui também os nossos contatos, caso vocês queiram falar de maneira mais próxima, então os nossos e-mails aqui. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos. A gente teve um probleminha aqui na parte da nossa rede aqui, mas eu agradeço a todos aí pela brilhante apresentação. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Então, tá aí no chat também. Vocês devem ter recebido pelo convite também da audiência o link, né, do site onde tem a consulta pública, disponível até o dia 30/7. E aí toda contribuição ainda é bem-vinda. Obrigado pela apresentação aí, né? Algumas dúvidas a gente vai vendo aí no site e alguma informação também, se a gente tiver de mudar, a gente já conversa com vocês. Tá? Parabéns, muito obrigado. Bom dia para todos aí. A gente vai encerrar então, gente. Obrigada. Bom dia, obrigada a todos. Bom dia, obrigado.